Deus seja louvado. Amém. 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 Vamos ler com a ajuda de Deus o livro de Lucas, no capítulo 1. Agora nós vamos ler do versículo 26. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Toda a glória pertence a Deus. Creio que todos já acharam. Vamos ler com a ajuda de Deus, querida Irmandade. A palavra diz assim. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, na casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isto também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do nosso Deus. Amados, aqui nós temos esta passagem linda. Vemos aqui, irmãos, que desse versículo 26 de 1 de Lucas até o 38, nós vemos aqui, irmãos, que Lucas, como nós já tínhamos comentado bem antes, aqui no primeiro verso do primeiro capítulo, né, até o 4, nós vemos aqui, só vou ler para vocês lembrarem desse detalhe. E tendo, pois, muito empreendido em ordem as narrações dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já está informado. Então, Lucas, como eu disse a vocês, Lucas é um discípulo que não conheceu Jesus. Ele foi discípulo dos apóstolos de Jesus. E Lucas
ele procurou informações para mandar para Teófilo, e ele foi procurando minuciosamente. Então, ele foi conversar, que nós já vemos, nesse versículo 26 até o 38, nós observamos que aqui Lucas, ele anuncia o nascimento do Senhor Jesus, contando com o ponto de vista de Maria, mãe de Jesus. Então, ele chegou com a mãe, e a mãe narrou essa história para ele escrever. A mãe falou como que o anjo Gabriel veio ao seu encontro e foi falando com ela. Então, aqui, Lucas, ele foi já na fonte para descrever este evangelho. Nós vemos também que Mateus, o livro de Mateus, se vocês abrirem lá no livro de Mateus, o capítulo 1, no versículo 18 ao 23, nós vemos que Mateus narra segundo o ponto de vista de José. Glória a Deus. Então, irmão, aqui, nesse versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia, uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Então, nesse gravidez de Isabel, o Gabriel, que é o mesmo anjo que esteve, que conversou com Zacarias, que você pode ver lá no versículo 19 do mesmo capítulo, foi enviado por Deus também lá em Nazaré. E essa cidade era pequena, ali da Galileia, era uma região que ficava ali no norte da Judéia e de Samaria também. No versículo 27, há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Esse é o versículo 27. Então, vejamos aqui, irmão, que a profecia da conceição, glória ao nome do Senhor, virginal, isso se refere no livro de Isaías, no capítulo 7. Vamos abrir lá no versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz lá. Toda a glória a Deus. A Irmandade vai perdoando, que ainda a minha voz está um pouco rouca, mas se Deus quiser, vou ficar muito bem e louvando ao nosso Deus. Aqui diz assim, irmãos. Olha a profecia. Sabemos todos que Isaías era o profeta messiânico, é o que mais falou do Messias, do nosso Senhor Jesus. No versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Pronto. Aqui está o cumprimento dessa passagem do 26, quando o anjo Gabriel aparece. Nós também vemos aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 ao 25, né? E isso era de acordo com a lei judaica. Então, estar desposada com um homem era tão comprometedor, irmãos, como se estivesse casado perante a lei. Ali no Mateus 18 e 19, vocês podem ver também, em Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19, também diz ali claramente, vou ler para vocês aqui, tá bom? Glória a Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de ajuntarem-se, achou-se concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo,
e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, irmãos, já disse a vocês que aqui, quando fala desposada com o homem, significa que ela era comprometida no casamento com José, era esposa de José, porém, ainda não coabitou na casa de José. É como nós aqui no Brasil, o namorado ele acaba assumindo um compromisso de noivado, esse noivado vem para o casamento. Então, a família se une, as duas famílias, e o noivo, ele pede a mão da moça em noivado, já com compromisso de assumir uma união, né, matrimonial, ou seja, vai ser esposo. Então, nesse tempo de noivado, a moça fica com seus pais, mas aquele moço já não é mais um namorado, ele já está num compromisso de um futuro marido. Lá, nas leis dele, eram assim, irmãos, eles casavam, assumiam o compromisso, só que ainda estava desposada, ainda não tinha ido morar com o marido, enquanto o marido prepara a casa, prepara as coisas, tudo, e já ali, mas já está afirmado que ela é a mulher dele, não há outra. E uma pessoa que saísse com outra pessoa, que mesmo que ela está desposada, comete adultério, porque era muito sério. É muito sério isso. Então, irmãos, ali nessa situação aqui, nós vemos, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que ela tinha compromisso. Então, José ainda não tinha conhecido Maria, uma relação sexual com Maria, porque ainda não foi para sua casa. Mas quando ele voltasse e fizesse a sua festa ali, ela iria embora para a casa dele, coabitar com ele, e ali estaria, então, esposada com ele. Mas, nesse momento, ela estava desposada, quando o anjo apareceu, e isso era muito comprometedor, como eu disse. Ela já estava comprometida com José nessa passagem, né, irmãos? Aqui, irmão, nós mostramos que José era da tribo de Judá. José era da tribo de Judá, do qual viria o Messias, segundo a profecia, que isso é a coisa mais linda, irmãos, tá bom? Olha só, José não era um homem qualquer, ele veio da tribo de Judá. E como nós podemos saber disso? Vamos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 49, e vamos ler o versículo 9 e 10. Olha, a profecia já vinha lá de Gênesis, irmão. A profecia já vinha de Gênesis. Aqui, ó, versículo 9 e 10. Judá é um leãozinho da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? E o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e ele se congregarão os povos. E a ele se congregarão os povos. Então, a profecia já se inicia desde aqui, irmãos. Vemos aqui, no versículo 28, e vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, glória ao nome do Senhor. E vemos aqui, e vendo ela, no versículo 28, vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra. Considerava, que saudação seria esta? E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então vemos aqui, irmãos, que Maria, ela era favorecida porque o Senhor lhe concedeu
a sua graça imerecida. Irmãos, e gostaria que todos prestassem atenção nessa passagem. Olha como Deus é maravilhoso. Ali, olha só, irmãos. Havia muitas mulheres virgens também ali naquela cidade. Havia muitas mulheres. E por que a Maria foi escolhida? Alguns podem pensar que ela tinha alcançado uma boa reputação nos olhos de Deus. Muitos pensaram desse jeito, falaram, não, mas eu acho que essa mulher, entre as virgens, ela seria a mais pura, a que mais tem reputação diante de Deus. Irmãos, não foi isso. É porque ela recebeu de Deus uma graça que ela não merecia. E quero mostrar isso para cada um de vocês também, que nós às vezes muitos de nós não dá valor. Isso é a verdade, irmãos. Olha só, Maria recebeu a graça de Deus que é imerecida. E não foi porque ela era melhor do que as outras mulheres, porque, vamos dizer, ela seria mais santinha que as outras. Não foi isso. Porque Deus se agraciou dela. Agora, quero transferir para vocês, na comunhão desta palavra, para cada um de vocês refletirem. Reflitam comigo. Nós merecemos a graça de Deus? Quem de vocês aí merece a graça de Deus? Vocês são mais santos do que muitos que estão nesse mundo para receber a graça de Deus? Para pensar nisso. Nós somos melhores que os outros? Irmão, você já parou para pensar que você recebeu a graça de Jesus e o seu nome foi escrito no livro da vida, como está em Lucas capítulo 10, versículo 20? Não alegrai-vos porquanto os espíritos vos sujeitam. Alegrai-vos antes por vossos nomes, está escrito no livro dos céus. Irmãos, por acaso recebemos uma benção como Maria recebeu também? Não recebemos? Vocês pararam para pensar nisso, meus amados? Algum de vocês aí é melhor do que muitos que estão aí no mundo? Algum de nós somos melhores? Volto a dizer, somos os mais santinhos. Por isso recebemos a graça de Deus, como se Deus olhasse no céu e olhou vocês e eu e falou, não, esses aqui estão em melhor condições, está mais perto da minha justiça. Você acha que foi isso? Pois é, não foi. Foi pura misericórdia de Deus ter escolhido você para o seu reino. Você não merece. Eu, Júlio, não mereço. Mas foi misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre a minha vida, e Ele mesmo nos escolheu para o reino da sua glória. Isso veio de vocês, veio de mim. Você parou para pensar como Maria recebeu esta graça maravilhosa, não porque ela fosse melhor que as outras pessoas, mas porque Deus se agradou dela. Eu e você acha que Deus não se agradou de você para escolher para o reino da glória de Jesus Cristo? Pare e pense nisso. Medite sobre isso. Agora a gente tem que parar de murmurar, né, irmãos? E mais glorificar a Deus. Temos que ser mais grato a Ele. Por isso que estou chamando a atenção de vocês aqui. É lógico que chamar a atenção, irmão, não é repreensão, é focalizar na misericórdia, porque a maioria dos filhos de Deus só focaliza nos problemas e não focaliza nos milagres e nas misericórdias de Deus. E hoje a minha missão é ajudar vocês a focalizar na misericórdia e na missão que o Senhor teve na vida de cada um de nós. Entendeu? Então, nós vemos aqui, irmãos, que a Maria não conseguiu isso por boa reputação dela, não.
ela só alcançou isso aqui por misericórdia. Deus se agraciou dela. Poderia ter outras mulheres até melhor que ela, irmãos. Como tem homens e mulheres que são melhores do que nós. Mas o Senhor achou misericórdia na tua vida, na minha vida. E agora, glória ao nome do Senhor Jesus. Os nossos nomes estão escritos no livro dos céus. E nós devemos fazer? Quais são as nossas atitudes diante de um conhecimento? Viu como Deus quer que nós tenhamos conhecimento de Deus? Não vai mudando a nossa mente, irmão? A nossa mente não vai indo por cada vez mais se aproximando do Deus vivo e de seu Filho Jesus Cristo? Glória ao nome do Senhor. Então, vemos aqui e ela, aqui no versículo 29, vendo ela, né, quando ela viu o anjo, ela ficou turbada, ou seja, ficou assim preocupada, assustada, ela estava confusa, bem perplexa, porque ela estava na sua tenda ali, né, irmão? E pensando como poderia ter recebido aquela tal honra também, porque o anjo disse a ela, quando ela se turbou, ela, ouvindo aquela palavra, considerava que saudação era aquilo, né? Como seria? Aí vem o anjo, o Gabriel, fala com ela e fala: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo vai e explica para ela que Deus achou graça na vida dela. Então, nós vemos que aquela visita e aquela saudação do anjo Gabriel, irmão, ela estava pensando como que poderia receber uma honra tão grande nisto, mas Gabriel tranquilizou Maria com as mesmas palavras que diz para Zacarias. Vocês lembram lá em Zacarias, irmãos? Vamos ver lá no versículo 13 do primeiro aqui de Lucas. Vamos no versículo 13 aqui, quando o anjo fala com Zacarias. Olha o que diz aqui. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás o seu nome João. Olha que bênção. Lembra como eu falei para vocês? O anjo do Senhor, ele traz paz, traz tranquilidade. Os enviados de Deus, eles vêm trazendo paz, porque é natural nós, seres humanos, ficar com medo. Eu já falei isso na outra reunião. Irmãos, e aqui então nós vemos, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 31, diz assim: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa foi a mensagem que o anjo passou para Maria. Então, irmão, vemos aqui que o milagre que faria Maria, esse milagre que vai fazer Maria ficar grávida, glória ao nome do Senhor, a dar uma luz a um filho, né, irmão? Seria bem maior, esse milagre seria bem maior ao milagre de Zacarias e Isabel, né? Isabel sendo uma estéril, uma mulher estéril, idosa, e ele também idoso, e Deus faz um milagre, ela concebe um filho, ela engravida de Zacarias e vai ter o filho João, com uma idade avançada. Nós vemos isso também, um milagre que Deus fez na vida de Abraão com Sara. Abraão com 100 anos, Sara com 90, e Sara engravida de Abraão, porque Deus falou com Abraão. Então, isso já é um milagre.
Agora, olha um milagre maior do que este, irmão. Maria vai conceber um filho sem toque de homem, sem uma relação sexual do marido José. Olha que isso aqui é um milagre, porque para Deus nada é impossível, né, amados? Então, esse milagre, Maria era a virgem, então vemos ali que o Espírito Santo do Senhor, né, vai cobrir, e ela se acha, então, ali naquele momento, ela é engravida sem, vamos dizer aqui para nós, brasileiro, né, para nós aqui, que uma palavra mais popular, sem ter relação sexual com um homem, sem o espermatozoide de um homem. Todo mundo sabe que o óvulo precisa de um espermatozoide para conceber uma criança, um novo ser. Como para Deus nada é impossível, Deus envia o seu Filho Jesus para que ele seja, aqui na Terra, ele precisa ter um corpo humano. Olha que coisa linda. Ele nasce nesse mundo sem pecado, porque como Adão e Eva pecou diante de Deus, os dois ficou pecador na alma, no corpo, das cabeças aos pés, o espermatozoide, o óvulo, o feto, tudo depois de Abraão, de Adão, todos passaram a ser pecadores. Vocês podem ver em Romanos, capítulo 5, por um homem veio o pecado, e o pecado gerou a morte, e a morte passou para todos os homens, portanto, todos são pecadores. Todos vocês têm a morte, um dia vocês vão morrer, eu também vou morrer, então isso prova que nós somos pecadores. Veio Cristo, nos deu a vida, nós vamos para a sepultura, mas nós não vamos ficar lá, porque Cristo vai nos ressuscitar e nós vamos ter a vida eterna. Já temos ela em nós, mas temos que cumprir a palavra em Gênesis, que diz que do pó viemos, do pó voltaremos. Então Jesus vai nos tirar do pó outra vez e nós vamos reinar eternamente com Jesus Cristo. Amados, então, nós vemos aqui que Maria era virgem, e o nome do Senhor Jesus significa que é o Senhor é a salvação, isso sabemos, né? É o Messias, o Senhor salvação, Filho do Altíssimo. E isso significa que Jesus Cristo é o Filho do próprio Deus, porque Deus enviou o anjo deixou a notícia, e o Espírito Santo veio e veio Maria a ter a gravidez sem toque humano, e ali então Jesus, ele veio, glória ao nome do Senhor Jesus, e também a partir de uma família real. Por que uma família real? Porque José era de Judá, e Davi também, glória ao nome do Senhor Jesus. Então vemos que José era um pai, vamos dizer assim, ele estava aqui num momento como um pai adotivo, porque Maria, José, se você for ver lá em Mateus, no capítulo 18 até ali, acho que é 25, você vê que José, o anjo fala com José que José pensava sair secretamente, mas um anjo vem e avisa, diz para ele ficar com Maria, porque Maria, que estava concebendo, era o filho de Deus. Pode ver que José recebeu-a, e José não tocou nela até Jesus nascer. Olha o respeito de José para com Maria, para que não houvesse um toque do pecado no momento, porque todos nós somos pecadores. José esperou Jesus nascer, aí depois José começou a ter a vida marital com Maria. Irmãos, homem temente a Deus, não é verdade? Então vemos aqui que no caso Maria, ela não precisou do auxílio humano para ter essa criança. Foi totalmente divino, porque para Deus nada é impossível, como eu vos disse. Quando o Senhor falou aqui, que ele falou assim, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim,
quer dizer que é para sempre, segundo o pacto do eterno Senhor. Vamos ver isso também no 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 16. Olha o que diz aqui no livro 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 7. Glória ao nome do Senhor Jesus. Do 13 ao 16. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, quer dizer, olha aí, Deus é pai de Jesus. E ele me será por filho, e se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como atirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino será firmado para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Aqui temos a promessa, né? Ainda que Davi, ele pecou diante de Deus, sabemos disso. Ele cometeu tanto um adultério como um homicídio, mas ele se arrependeu, preferiu estar nas mãos de Deus. O Senhor, claro, que disse que a espada não se apartaria mais dele, quer dizer, ele sofreu ali bastante por causa desse pecado, mas Deus o perdoou. E pode ver que Jesus veio na genealogia ali, você pode ver de 1 Mateus, no capítulo 1 do verso 1, ali entre a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus Cristo, você vai ver que Davi está ali. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque Deus fez uma promessa que ali no reino de Davi seria para sempre, e o trono é espiritual, né, irmãos? Então, aqui nós vemos, já no versículo 34, diz assim, Maria disse ao anjo, como se fará isto, visto que no começo não conheço homem algum, varão algum? E respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, pois o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Linda essa passagem. Irmãos, nós temos aqui uma diferença entre a reação de Maria com Zacarias. Vocês lembram? Na reunião passada nós falamos sobre isso. Zacarias, ele também vai no templo e ele vê o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel dá essa notícia para ele, como nós lemos aqui, que é no versículo 13, no versículo 14, no versículo 15, e foi falando até o 17. Zacarias estava com uma idade avançada, e Zacarias, no versículo 18, deu essa resposta para o anjo. Disse Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada de idade? Medite nesta palavra de Zacarias. Ó. Como será isso? Pois já sou velho e a minha mulher é avançada de idade. Então percebe que Zacarias respondeu com uma incredulidade, porque ele já é velho, ele não vê condições alguma dele ter uma relação neste momento com Isabel. Isabel também já passou os costumes dela, porque ela já é avançada em idade. Então, aqui nós vemos que o anjo, se vocês lerem do verso 13 ao 17, o anjo só trouxe coisas lindas, as boas novas, o nascimento de um varão, João, né? E Zacarias, ele foi incrédulo nisto,
Então, no versículo 19, nós vemos que o anjo disse para Zacarias: eu sou Gabriel, o anjo Gabriel, e assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te destas alegres novas. Quer dizer, o anjo acabou se irritando, porque o anjo disse: eu assisto diante de Deus, e eu fui enviado, porque Deus mandou eu te entregar essa mensagem, para trazer as boas novas, alegres. Você deveria estar feliz para eu te entregar isso. Era o que o anjo queria e fez ele entender. Agora, como ele foi incrédulo, e vejam, ele estava dentro do altar, na consagração ali. Então, o anjo vai dar uma determinação e diz para ele: eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste em minhas palavras. Santo Deus, né, irmãos? A qual o seu tempo há de se cumprir. Então, essa é uma diferença que teve entre Maria e Zacarias. Maria, uma mocinha nova, uma moça simples, ela teve uma reação bem diferente. Ela, à vez de falar, né, de uma forma que também seria incrédula, ela só perguntou: como será isso? Zacarias já foi ao contrário. Zacarias já deu o problema. Como que vai ser isso se eu já sou velho e a minha mulher é avançada de idade? Pronto, já incrédulo. Ela não. Ela falou assim: como será isto? Então ela não perguntou com incredulidade, irmãos, mas ela estava perplexa, porque ela nunca imaginava receber o anjo do Senhor ali. Ela estava ali, assim, bem perplexa. Então, a resposta à sua pergunta, como que ela ia ficar grávida? Ela já sabia que ela ia ficar grávida, mas como? Ela falou: Senhor, você viu, irmão, que ela falou: mas não tem como eu ficar grávida, preciso conhecer um homem. Ela falou assim: Senhor, como isso vai acontecer, sendo que eu não tenho ainda um marido, né? Não conheço o varão ainda, não tenho relação ainda. Como isso vai acontecer, né? Foi essa a diferença. Então, irmão, aí o anjo fala que o Espírito Santo, né, cobriria com a sua sombra. Então, ele desceria como uma sombra. E Maria e faria ela conceber. Então, irmão, nós vemos nessa concepção que ela veio do Espírito Santo de Deus, sem toque humano. Muito divino, né, amados? E podemos confirmar isso no livro 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele não fomos feitos, nós fomos feitos justiça de Deus. Veja, quem é aquele? É Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Foi quando ele foi para a cruz e levou todo o pecado da humanidade para si, naquela cruz, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Todos que creem em Jesus está justificado diante de Deus, porque nós éramos desconstituídos do reino da glória de Deus por causa do pecado, e através de Jesus nós fomos constituídos herdeiros da glória de Deus, filhos de Deus, co-herdeiro da glória de Deus, junto com Cristo. Então, acabamos sendo herdeiro por causa do Senhor Jesus. E aqui, como não conheceu o pecado, porque, irmão, não teve relacionamento de humano com humano, Deus trouxe Jesus através do Espírito Santo
e Maria concebeu através do Espírito Santo. Irmãos, você vê que obra linda? Para Deus nada é impossível. Irmãos, o que tem na nossa vida que Deus não possa fazer? Hã? Se para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos isso também está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Eu peço perdão. Breve estarei liberto em nome do Senhor Jesus, dessa rouquidão, em nome de Jesus. Eu peço perdão, vocês vão ter um pouco de paciência. Capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Jesus não teve pecado. Cristo Jesus é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glória a Jesus. Deus ama a nossa vida ou não ama, irmão? Ama a tua vida ou não ama? Meu amado irmão, minha amada irmã, seja o que vocês estiverem passando, provas, tribulações, perseguições, seja o que vocês estiverem passando, foca no amor de Jesus na tua vida. Foca no amor de Deus na tua vida. Vocês podem estar sendo perseguidos, vocês podem estar sendo injustiçados, mas ninguém tem poder de riscar o nome de vocês lá no livro dos céus. Ninguém. Nem os demônios, nem o próprio adversário, ninguém na terra pode subir lá, nem o demônio, ninguém. Pois vocês estão seguros em Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 25, ali vocês vão ver. Ali leu 22 até o 30, salvo erro 31, vê o amor. Jesus disse que ele conhece as ovelhas dele, e as ovelhas conhecem ele. E ele deu vida eterna para nós. E nenhum de nós vão perecer. E de maneira alguma vão tirar nós das mãos do Senhor Jesus. O Pai, nosso Deus, deu nós para ele. E ele e o Pai é um só. E ninguém vai tirar. Nós também está na mão de Deus. Quem que vai tirar nós de lá? Então, não são as tribulações momentâneas, não são as provações momentâneas que nós passamos que vai nos esfriar diante de Deus. Quem conhece Deus, presta bem atenção nisso. Quem conhece Deus, ama Ele e tem desejo de servir a Ele de todo o seu coração. Estou falando para quem conhece Deus. Tem desejo de servir a Deus. Tem conhecimento do que Deus fez na sua vida. Então, os outros ainda vão conhecer Deus. Tem gente que ainda não conhece. Porque quem conhece não larga o Senhor. Maria Madalena conheceu o Senhor e não largou Ele por nada. Quem tem conhecimento de Deus sabe que tudo passa e ainda Cristo nos leva para a sua glória. Pense nisso, irmão. Então, nós temos que meditar nisso. Sejam bem firmes, bem fiéis. Irmãos, voltando à palavra, nós vemos aqui, no versículo 36, eis que também, aí o anjo vai dar uma notícia para Maria. Maria recebeu, né? E aqui, então, o anjo disse assim, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho à sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. No versículo 37, diz assim, versículo 36, 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu sempre falei aqui com vocês, para Deus nada é impossível, ver que o anjo está dizendo que para Deus nada é impossível. Maria recebe a mensagem do anjo Gabriel, que foi enviado por Deus,
O Espírito Santo toma a vida ali, é cobrida pela sombra divina do Espírito Santo. Ela já concebe ali o nascimento do Filho de Deus. Glória a Deus. O anjo ainda dá aqui, né, uma notícia maravilhosa, que Isabel, a qual é a prima dela, também na velhice concebeu, e já é 6º mês que está grávida, já está no 6º mês. Olha que notícia que ainda recebe Maria. Irmãos, e ele disse que nada é impossível. Então, vemos aqui, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui que essa promessa de Deus, né, irmão? O Senhor mostrou isso aqui, sobre a velhice. Vocês podem ver no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 14 também. Oh, meu Senhor, peço perdão da minha tosse. Mas olha, irmãos, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Glória a Jesus. Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Mostrando aqui, né, irmãos? E isso aqui mostra que para Deus nada isso aqui é impossível. Irmãos, quantas mamães, perdão, quantos casais que têm desejo de ter filho, não é verdade? Irmãos, para Deus nada é impossível. Busque de todo o coração, com a fé, não duvide, não faça igual aconteceu na vida de Zacarias, as dúvidas, não faça assim, faça como Maria, né? Senhor, eu sei, tudo pode. Crê, tá bom? Porque às vezes tem um casal que tem desejo de ter filho, e às vezes tem uma dificuldade, e às vezes é impossível, alguns não alcançam. Aqui, irmão, é fé. Aqui tem que ter fé, tá bem? Vamos aqui no versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Então, aqui nós vemos, né, irmãos, que a resposta de Maria é um modelo, glória a Deus, que mostrou assim o comprometimento dela e a sua humildade, né? Eis aqui a serva do Senhor. Olha como que ela falou, ela foi humilde, né? Eis aqui a serva do Senhor, em obediência voluntária. Ela obedeceu, uma obediência voluntária, né? Seja comigo segundo a tua palavra. Não, é lindo demais quando uma pessoa... Por isso que Deus ama os humildes. Que a pessoa seja humilde. Irmãos, vamos meditar um pouquinho aqui conosco agora. Será que nós somos humildes, amados? Nos dias de hoje que nós estamos passando, os dias de hoje que nós somos cristãos, pare e pense, vamos refletir aqui com Jesus Cristo, irmão, com Deus. Se o Senhor tem alguma obra para fazer na vida de algum de nós, Ele vai encontrar humildade em nossos corações. Nos dias de hoje, são bem poucos, irmãos, são bem poucos. Muitos de nós estão ficando muito orgulhosos. Muitos de nós estão crescendo na carnalidade e não no espírito. Muitos de nós, irmãos, queremos uma coisa engessada e não com uma liberdade do Espírito Santo. Muitos de nós achamos que eu quero desse jeito, vamos fazer desse jeito, e quer que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Porque eu acho que tem que ser assim. E sabendo que
precisamos, para que a obra de Deus vai crescendo. O que é a obra de Deus? A obra de Deus crescendo são pessoas que se convertem para Jesus. Cada ser humano que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e ele é batizado, ou ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessando publicamente a sua redenção, o seu arrependimento diante de Cristo, isto é uma obra de Deus. Isto é obra de Deus. Agora, o que acontece com a maioria dos crentes? Poucos anunciam a graça de Deus. Muitos querem razões. Às vezes, querem liberar a vida de alguma outra pessoa. Às vezes, está num grupo. E às vezes, quer mandar nas outras pessoas. Isto não é obra de Deus. Porque a obra de Deus nos ensina a ser humilde um com os outros. E cada um sendo submisso aos outros. Ou seja, se eu for submisso ao meu irmão e meu irmão é submisso a mim, os dois estão na humildade e submisso a Deus e a Jesus Cristo. Mas quando uma pessoa quer se exaltar, aí já sai da humildade. Irmãos, comigo tem que ser assim, senão não é desse jeito, não vou compactuar com isso, não vou fazer aquilo. Irmãos, precisamos estar na luz da palavra de Deus. Temos que honrar uns aos outros em Cristo. Amar uns aos outros. Pois hoje, muitos crentes estão se odiando. E isso traz escândalo para o Senhor. Porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros um dos outros e fazemos o corpo de Cristo Jesus. E aqueles que estão se exaltando não estão aceitando a cabeça que é Cristo, ensinando a obediência e a humildade. Este membro está doente. Vamos dizer, um membro de um corpo humano. Vamos dizer assim. Irmãos, uma suposição. Suponhamos que os dedos aqui faz parte de um membro de um corpo. Tá certo? Vamos dizer que um dos dedos, ele pega a lepra. Hoje já é bem tratado, mas antigamente não tinha cura. Então, ele vai morrendo. E ele já não obedece mais o corpo, não vai mais se movimentar e pode cair. Pode sair, não sente dor, não sente mais movimento, não sente mais nada, amorteceu. Então, ele está no corpo, mas não obedece mais à cabeça, porque tudo vem pela cabeça. Certo? Todos os movimentos vêm da cabeça. Então, irmãos, espiritualmente, podemos dizer a mesma coisa. Quando o crente, ele começa a ser altivo, ou a cristã, começa a ser altiva, orgulhosos, querem mandar sobre os seus irmãos, se acham o melhor de todos, já não está mais na obediência com a palavra de Deus e com Jesus Cristo. Todos os orgulhosos, eles não reinam nos céus. Porque você viu o que Satanás teve? Ele teve um orgulho, querendo ser como Deus. A posição do nosso inimigo é adorar a Deus e não ser adorado como Deus. E é isso que muitos crentes, irmãos, erram diante da presença de Deus. Vocês já ouviram falar assim, muitas vezes,
não é para roubar a glória de Deus. E tem crentes, tem líderes que são tentados quando pregam, quando falam, e são glorificados a Deus por aquilo que está passando, e ele se enche ali o orgulho e acha que é o único que possa, né, arrastar tudo isto. E essa glória de Jesus, nós só somos instrumentos. E por misericórdia, imerecido, nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus, ele nos dá esses dons para que possamos anunciar a glória de Deus. Só que aí nós temos que sempre vigiar. E cada dia, de tempo em tempo, parar e refletir como estamos diante de Deus. Se os nossos passos estão andando na conformidade da vontade dele, de nosso Pai, ou se nós avançamos além daquilo que ele nos ordenou. Veja. Irmão, tudo que começa é humildade. O tempo vai criando. É que nem você plantar, vamos dizer materialmente. Você planta uma arvorezinha, uma planta. Vamos pôr aí um pé de laranja, vai. Então, ela nasce bonita. Você vê, você aduba, você rega, tudo de aguinha. Enfim, ela vai crescendo. E ela é bonita. Só que, conforme o crescimento, às vezes ela tem um crescimento e precisa ser aparada, precisa dar um corte nela para trazer ela numa perfeição, porque senão ela vai nascer e vai ficar torto de um lado, de outro. Então precisa dar uma arrumadinha para que dê frutos. E todos nós somos assim, amados. Se nós nascemos nesta graça. E cada ano nós vamos crescendo. Então, nós precisamos meditar com o Senhor. Senhor, como é que eu estou diante da tua presença? Meu Senhor, eu tenho avançado em alguma coisa. Me mostra aqui, Senhor, que eu quero voltar um pezinho para trás para estar junto na comunhão contigo. Para que o orgulho não tome meu coração, porque o coração do homem é enganador, hein? Tem muito crente que fala assim, siga o teu coração. Se você seguir o teu coração, você peca diante de Deus. Porque o coração do homem procede coisas malignas. Jesus mesmo disse, o que sai do coração do homem, coisa má. Está em Marcos ali, Jesus já falou, né? Não é o que entra, mas é o que sai que contamina o homem. Procede prostituições, malícias, homicídio, enfim, tudo. Então, se tiver crente aqui entre nós, que você confia no coração seu, você está muito enganado, você está propício a correr um risco de pecar diante de Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus. Se fosse assim, Deus não deixaria a sua palavra para nós. Se ele deixou, é para você ter conhecimento da palavra dele. Nosso coração, ele é perigoso. Ele muda. Nós, irmão, temos que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Então, irmãos, a árvore, ela é podadinha. Ela sente um pouquinho, mas ela cresce, dá muito fruto. Espiritualmente, se o membro do Senhor está meio amortecido, ela não dá nada. Ela precisa viver com Cristo. E o orgulho mata. O orgulho, não há um homem, uma mulher que tem orgulho no coração que possa subir para o reino do céu. Não adianta, não tem. Irmão, e nós estamos aqui nesta reunião falando da leitura da Bíblia e quero dizer a vocês que isso aqui se lida com vidas eternas. Não está lidando com uma vida de um animal, de um animal qualquer, né? Como se fosse um boi, uma ovelha,
materialmente dizendo, um animal, um frango. Não. A palavra de Deus não está lidando com essas vidas, não. A palavra de Deus está lidando com almas eternas, seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, nós estamos falando aqui, lidando com as almas que o Senhor Deus criou. Vocês são almas de Deus. Então, irmãos, nós temos que ser humildes para que nós não caiamos no laço da soberba. E isso é o que o diabo gosta de plantar. Você não viu que o diabo lançou lá para Eva? Eva, por que não come o fruto? Né? Vou dizer aqui na palavra, se eu for lá, nós temos que abrir a Bíblia para ler como está escrito. Mais ou menos para vocês entenderem. Não, o Senhor nos disse que de todos os frutos nós podemos comer, menos desta do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que nós comemos, certamente morreremos. Ele falou, não é assim. Porque no dia que você comer, você vai abrir os teus olhos, vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus. Olha a soberba sendo jogada, olha a ambição jogando no coração dela. Olha lá, e qual foi o desejo dela? Ser como Deus, que é o orgulho de Satanás, que queria ser como Deus também. Subirei acima das estrelas, mais alto, e instalarei o meu trono ao lado do Altíssimo, na banda do norte. Está vendo, irmãos? E foi lançado de lá nas profundezas. Bom, irmãos, está vendo o perigo? Então, nós que estamos aqui lendo a palavra de Deus, temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos lidando com vidas eternas. E tem que pregar toda a verdade, para que a verdade vos libertará, como Cristo disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que vocês vão conhecer? A palavra de Deus. Jesus disse, Senhor, Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade. Quem é? Cristo. Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E a verdade vos libertará do quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Você será culto, terás entendimento do Espírito Santo em ti, e você vai aprendendo. E não há demônio que possa enganar você diante do seu Deus, porque o Senhor, o Espírito Santo está entre nós, nos ensinando a verdade. Irmão, o diabo vai enganar aqueles que não querem conhecimento de Deus, que não estão nem se preocupando com os conhecimentos de Deus. Se preocupa mais com seus interesses, querem mais pregação de benção do que pregação de doutrina, de ensinamento, porque esses ensinamentos te levam para o reino eterno. Agora, as bênçãos são aqui para o material. Deus vai te dar um carro, você vai ter um carro. Daqui 30, 40 anos, teu carro já foi, empodreceu, envelheceu, quebrou. Agora, a doutrina não, te leva para a vida eterna, eternamente. Nunca mais. Você não precisa mais de outra coisa do que da doutrina de Cristo na tua vida. Você não precisa de mais outro ensinamento do que próprio Cristo na tua vida. Você não precisa de mais nada a não ser Cristo na tua vida. Deu para entender isso, amados? Então, amados, nós temos que ser, amados, humildes. Temos que ser humildes igual esta mulher. Infelizmente, muitos que vão crescendo espiritualmente, vai perdendo a humildade. Se a pessoa não voltar para trás e dizer, Senhor, como que eu estou diante da tua presença? Quais são os meus atos? E diante dos meus irmãos, às vezes eu posso não enxergar, Senhor, porque no meio que estou ali anunciando, falando, e de repente estou fazendo algumas coisas que eu mesmo não estou me reconhecendo, não percebendo, Senhor. Faça aqui de mim um autoanálise, me ajuda, Espírito Santo, aonde eu tenho errado. O Senhor está me ensinando a ser mais humilde, eu tenho que ser amável com todos. Senhor, e parece que eu não sou amável com todos, não. Estou com um problema com um, com um problema com outro, eu não gosto daquele. Olha o autoanálise, olha o autoanálise.
Aí, Jesus quer isso de nós, irmãos? Que nós tenhamos problema um com o outro? Não. Então, essa mulher, essa jovem Maria aqui, ela foi muito humilde no comprometimento com o Senhor. E é isso que nós devemos ser, humildes, nos comprometendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu queria dar continuidade, mas a minha voz parece que ela está diminuindo um pouquinho. E na sexta, com a ajuda de Deus, eu espero estar bem melhor. Então, guardam esses conselhos do amor de Jesus Cristo, guardem esses conselhos, sirvam a Deus com alegria, façam autoanálise, ame os teus irmãos, viu? Ame os teus irmãos, ame Jesus, ame todos e sirvam a Deus com todo o carinho do seu coração, irmãos, para que vocês tenham sempre a palavra de Deus na vossa vida. Bem? Glória ao Senhor. Em nome de Deus, irmãos, sejam louvados. Amém. 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 Deus Amém. abençoe, irmã Júlia. Estava escutando a palavra. Amém, irmãos. Irmandade. Deus abençoe grandemente, irmão Júlio, a sua vida, a sua família. Deus abençoe a todos da salinha. Amém. Deus abençoe, Amém. irmã também. Amém. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho. Eu acho que eu consigo. Eu saí aqui. Espera aí. Oh, meu Deus. Espera só um minutinho, irmãos. Voltando aqui. De oração. Fica aqui, de oração para o irmão Júlio. Só um minutinho, por gentileza.